Impacto para o Brasil de um conflito armado na fronteira. Roraima, aliás, são as tropas do Comando Militar do Sul que nesse momento estão, né, fazendo a Operação Acolhida, ou seja, estão lá na fronteira. E aí eu queria saber de vocês qual o impacto de uma guerra para o Brasil. Se evolui, né? Se esse cenário, primeiro assim, esse cenário dissuasório, né, que a gente está observando nesse primeiro momento, que teria que ter um bloqueio aéreo, um bloqueio naval, seguido de ataques aéreos mais precisos, né? É claro que isso vai demandar uma manifestação do governo brasileiro. Ele vai ter que se manifestar, né? Perante a isso, a gente tem uma fronteira seca com a Venezuela, que é relativamente grande, né? Em termos de extensão, né? Agora, nós estamos num processo em que me parece que há uma tentativa ali de negociação entre a equipe do Lula e a equipe do Trump de chegar numa espécie de um acordo, né? Pelo menos a última informação que eu tinha é que haveria ali talvez a possibilidade de ceder em termos de regulação de Big Techs e tributação de Big Techs, a possibilidade de exploração de terras raras no Brasil, né? Seria um pacote a Lei Magnitsky não creio que caia, porque a Lei Magnitsky é o seguinte, é um processo, né, que é instaurado com provas, né, e a pessoa que sofre o processo Magnitsky, né, ela tem que provar, né, ela tem que ter provas irrefutáveis de que ela não cometeu aqueles crimes ou aquelas ações em curso. Esse é um processo demorado. Então, eu acho que esse tipo de negociação não estaria em jogo, né? Eu acho que o mais inteligente seria isolar o Celso Amorim, né? Não sei se num bunker, mas continua deixando ele escondidinho, né? E eu acho que o Brasil teria que ter uma inteligência pragmática no sentido seguinte, né? De entender realmente que, primeiro, a eleição foi fraudulenta. O Maduro é um líder ilegítimo. Quem deveria estar ocupando o lugar lá é o Edmundo Gonzalez. Mas voltando, se houver um conflito, não há um risco de extrapolar fronteiras, refugiados, tudo? A minha opinião é de que não... Há o risco de, claro, de pessoas tentarem sair, né, da Venezuela, né? Teria que ver uma contenção, mas há esse risco sim. Mas se o processo dissuasório funcionar com a transição de poder sem a necessidade de um conflito armado, eu acredito que seria muito mais benfazejo para todo mundo, né? Manda o Maduro para a Sibéria, né? Quem sabe lá ele se sinta melhor. Né? Então, quem sabe ele congele lá. Primeiro, né? Eu com todo respeito, César, mas eu acho que tu tucanou a guerra, né? Chamar um ataque, um bombardeio de processo dissuasório realmente é, digamos assim, dourar a pílula um tanto quanto, assim, um processo dissuasório. Vou bombardear aquele país, é um processo dissuasório. Agora... Bombardear o país, não. E eu também não disse que concordava com o bombardeio de barcos. Eu disse o seguinte, abrindo o programa, que seria mais inteligente a abordagem de inteligência humana. De pegar essas pessoas e fazer inteligência humana. Mas voltando, um processo dissuasório é o quê? Tu cerca aquele país, tu ameaça de bombardear aquele país, e isso é um processo dissuasório. Claro. Isso é uma agressão. Isso é contra o direito internacional. Deixando isso de lado, eu tenho a impressão de que é muito difícil que haja de fato uma guerra. Né? O que pode haver é essa que já se tornou um certo costume norte-americano de bombardear os lugares, assim como bombardeou o Irã, volta e meia os Estados Unidos se sentem no direito de jogar bomba onde lhes convém. Mas ataques supostamente cirúrgicos. Ataques supostamente cirúrgicos. Que não deixam de ser ataques por conta disso. Né? Mas o Biden fez muito isso, né? Isso, o Biden fez muito isso. O Obama fazia ataques com drone, matava gente em tudo quanto é lugar do mundo. Os Estados Unidos se considera no direito de exercer esse papel de polícia. Os democratas, eles são muito mais beligerantes que os republicanos. Normalmente sim, mas o Trump já está rompendo um pouco essa regra. Mas eu tenho uma certa convicção de que não vai haver uma guerra,
porque, como o próprio Redel demonstrou ali, eu acho que para os Estados Unidos o custo político e humano de tentar invadir a Venezuela seria muito grande. E aí isso eu falo até em termos dessa preocupação, digamos assim, do que poderia ser um lado relativamente virtuoso da preocupação do Redel com a ilegitimidade do Maduro. O problema é que, ao os Estados Unidos atacarem daquele jeito a Venezuela, eles coesionam a base da política do Maduro. Né? O país está sob ameaça. E se bombardear, ainda mais, porque aí mesmo as pessoas que são contra o Maduro vão estar vendo cair bomba do lado da sua casa. Então, até do ponto de vista de uma estratégia de desestabilização do Maduro, é uma política contraproducente, é uma política irresponsável. E eu tenho para mim que os Estados Unidos não vão além de algum bombardeio, se é que vão bombardear, até porque os venezuelanos receberam dos russos bastante equipamentos antiaéreos, e o risco de uma retaliação e o risco de... porque assim, um ataque norte-americano à Venezuela não vai ser um passeio como foi a invasão de Granada, que era uma ilhazinha desse tamanho. Não vai ser o ataque ao Panamá, que era um paísinho irrelevante. Os Estados Unidos, se resolverem atacar, e a experiência recente tem mostrado que os Estados Unidos, que são supostamente a grande potência militar mundial, não se revelaram muito competentes assim nesse papel de polícia do mundo. Né? Eles passaram 20 anos no Afeganistão para tirar o Talibã e saíram de lá e o Talibã continua. Os Estados Unidos, todas as guerras relevantes que os Estados Unidos se envolveu nas últimas décadas, ele perdeu. Os Estados Unidos ganham de Granada, os Estados Unidos ganham de Panamá, ganham de País Eco. Mas, de fato, tu imaginar que... E aí eu tenho para mim que para conseguir derrubar o Maduro, eles teriam que ir além de um bombardeio ou outro, porque eu acho que se bombardear, inclusive, o povo venezuelano vai ficar mais do lado do Maduro e mais contra o Trump, por motivos óbvios, né? Os Estados Unidos não conseguiriam, ou seria... E afora o fato de que isso, do ponto de vista da base social do Trump, é muito ruim. 70% da população norte-americana é contra esse ataque à Venezuela. Na verdade, algumas especulações que tem nos Estados Unidos que mostram um pouco assim que esse redirecionamento dos Estados Unidos para a Venezuela, na verdade, serve muito mais para ocultar o fracasso do Trump na Ucrânia, que foi lá, disse que ia acabar com a guerra no primeiro dia, não acabou e até hoje a guerra continua, e as ações que o Trump faz cada vez mais complicam a situação do que ajudam. O fracasso do Trump nas negociações com a China, que o Trump garganteia, mas até agora ele está mais cedendo para a China do que está ganhando alguma coisa. A economia dos Estados Unidos, a inflação está crescendo, o desemprego está crescendo, a insatisfação do povo norte-americano contra as políticas. O Trump é o presidente mais mal avaliado da história dos Estados Unidos no seu primeiro ano. E, então, arranjar uma guerra, achar uma guerra, pode ser uma saída política para distrair do caso da rede de pedofilia, da qual o amigo íntimo do Trump fazia parte. Não dá para a gente esquecer que esse assunto com a Venezuela começou quando o assunto dos arquivos do Epstein vieram à tona. Ou seja, a condução da política internacional norte-americana, tu está falando mal do Celso Amorim, nunca houve uma condução tão desastrosa e tão danosa, inclusive, aos interesses dos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um prestígio mundial por serem um país que defendia a democracia, que defendia a paz, que defendia os direitos humanos. O soft power dos Estados Unidos era muito poderoso. E com um ano de administração do Trump, ele já conseguiu colocar, inclusive, seus aliados mais tradicionais brigando contra ele. Os Estados Unidos nunca tiveram tão isolados. Os Estados Unidos brigou com a Europa, os Estados Unidos brigou com o Canadá, os Estados Unidos brigou com o México, os Estados Unidos está brigando com todo mundo, e a sua economia, que se beneficiava justamente de ter essa relação com o mundo inteiro... países ele fez acordos, né? Não brigou. Fez acordos, mas falou mal, desdenha. Não brigou. Nesse documento aí que os caras falam da Europa é uma vergonha. Os Estados Unidos hoje são governados por uma força política fundamentalista de extrema-direita que beira o fascismo. Os grandes aliados do Trump são o Orbán, são a Giorgia Meloni, são a extrema-direita fundamentalista internacional. A gente não pode, eu acho que esse risco de normalizar o Trump como se o Trump fosse um presidente como qualquer... Não, o Trump é um sujeito que está desmantelando a democracia norte-americana. E não sou eu que estou dizendo isso, é o Jeffrey Sachs, professor de Columbia, é o John Mearsheimer, professor de Princeton.
todos os intelectuais sérios dos Estados Unidos, todos os acadêmicos relevantes, todos os especialistas em relações internacionais dos Estados Unidos são unânimes em considerar desastrosa a política do Trump. É uma política que prejudica os próprios interesses dos Estados Unidos. E aí a gente aqui vai... não, veja bem, o Trump